Maravilha. Então, a gente já começou a discutir, né, ontem um pouquinho sobre como uma reação química se processa para facilitar e agilizar um pouco desse assunto hoje. Então, dentro da cinética química, nós estudamos os mecanismos da reação, como uma reação química ela se processa e compreender um pouquinho das formas como a gente pode interferir nessa velocidade. Se eu posso fazer essa reação acontecer de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Aí já comentamos algumas coisas, então você já tem uma ideia de estado físico, de estado de agregação. E a noção primordial que a gente tem que ter nesse processo é o seguinte: que numa reação química, para que ela ocorra de uma forma efetiva, eu preciso que as partículas reagentes tenham afinidade entre si, correto? No segundo, o contato entre as partículas reagentes, então elas precisam se encontrar. E por último, eu preciso que essas partículas ganhem uma certa energia, que a gente chamou de energia de ativação. Então você vai entender o seguinte, que para a reação química ocorrer de forma efetiva, é... o que acontece? Essas partículas reagentes ganham energia, ou seja, aumentam a sua temperatura, aumentam o seu grau de agitação. Então elas começam a se movimentar e com essa movimentação eu aumento as possibilidades das partículas dos reagentes se encontrarem, que é exatamente o que a gente fala nesse ponto número 1. E aí, de forma teórica, é bom que fica registrado e vocês podem assistir isso depois com mais calma. Esse contato não é de qualquer jeito, tá certo? Esse contato, esse encontro, ele é chamado de choque ou colisão efetiva. O que é o termo efetivo aí? Significa dizer que essas partículas reagentes elas têm que se encontrar numa orientação, numa posição correta. Para quê? Para que exatamente as ligações dos reagentes se desfaçam e as dos produtos sejam feitos. Então, essa colisão efetiva ocorre exatamente aqui no pico da curva, que a gente chama nesse momento aqui, nesse instante onde as ligações dos reagentes começam a ser desfeitas e as dos produtos serem formadas, de complexo ativado. Então, os reagentes ganham energia, começam a se agitar, quando colidem efetivamente, quando formam um complexo ativado, a reação química começa a acontecer. E aí a gente vai passar um período até a formação dos produtos. Tranquilo? Peraí que eu esqueci alguma coisa. Então, aumenta a temperatura, se agitam, colidem efetivamente, formam o complexo ativado. A reação química começa a acontecer. Ah, maravilha, lembrei. O complexo ativado, na reação química, ela é chamada de substância intermediária. Alguém sabe o que é isso? O que é uma substância intermediária? Mas não conseguem nem chutar. O que o intermediário indica para gente? O intermediário não é uma coisa que está no meio do processo? Vamos pensar assim? E olha, transimento de pensação, né, Riza? Riza. Olha só. Então, essa reação química que está esquematizada aqui, que é a de síntese de NO2, o que acontece? A gente entende que ela acontece em duas etapas. Qual é a primeira etapa? É a do reagente formando o complexo ativado, formando o intermediário, e numa segunda etapa, o intermediário formando os produtos. Quem é uma substância intermediária? Quando a reação ocorre em mais de uma etapa, o intermediário é o produto em uma delas e é reagente na outra. Então ele é consumido no processo. Então, no fim das contas, ele praticamente nem significa muita coisa para a gente, entendeu? O que a gente entende a partir daqui? Que os reagentes formam os produtos e ele quase não aparece. Uma outra questão a se levantar e lembrar, recordar com vocês, ó, não tem um ganho energético aqui,
esse complexo ativado ganha energia. Ao ganhar energia, esse complexo ativado aqui gera uma estrutura instável, correto? E ao gerar desculpa, formar esse complexo ativado, ao formar essa estrutura, o que a gente tem? A gente tem uma molécula instável. Tudo que é instável tem muita energia, e a tendência natural é de liberar essa energia. Então o que acontece? Formei o complexo ativado, molécula estável. Toda a energia que ele absorveu para ser formado é liberado no início da reação, tá vendo? Então essa energia ela apenas ela funciona para que a reação comece. Depois ela é liberada. Quem é o ΔH da reação? Aí a gente tem que observar esse gráfico aqui. Deixa eu só fazer um negocinho aqui antes. Deixa eu dar um pause. Fechei. Pronto. Gente, não dá para ficar abrindo e fechando a reunião toda hora não, porque a gente não tem mais tempo para isso, tá? Então eu tô avisando também outras coisinhas. Dos avisos que eu dei foi o seguinte: eu sei que quando vocês saem do aplicativo, quem está no celular, para mexer em WhatsApp, vocês caem. Então vou dar um período para conexão. Dali para frente, eu não vou liberar mais não, tá? Principalmente para quem cai e volta o tempo todo. Reparei muito isso ontem também. Então vamos tentar ficar focado na explicação. Ah lá, mais um. Tá vendo? E eu não dá para eu ficar parando para ficar abrindo, permitindo entrada não. Entrando e saindo daqui é igual entrando e saindo na sala de aula, atrapalha todo mundo, inclusive vocês, tá? É o último que eu vou deixar entrar. Se sair, cadê você? Então vou voltar aqui a continuar. Tá fechada porque quando a reunião começa, Luísa, ele fecha automaticamente exatamente para não ficar atrapalhando entrada e saída. Agora, durante a aula, se a internet cai é uma coisa. Agora, já me falaram que se chama no WhatsApp, você abre o WhatsApp, por exemplo, que está no celular, você desconecta, você cai da sala. Então não dá para ficar toda hora liberando todo mundo para entrar. Então vamos tentar aí. Vamos lá. Então, voltando aqui à explicação, como é que eu identifico o ΔH da reação através dessa análise gráfica? Da mesma forma que a gente fazia anteriormente, tá certo? Então, olha só, como é que é o ΔH da reação? Como é que a gente calcula a entalpia? É sempre a diferença da energia dos reagentes em relação aos produtos. Então, olha esse gráfico da esquerda aí. Eu vejo o início da reação, eu tenho os reagentes num patamar. No final da reação, os produtos estão num patamar bem mais embaixo. Então, se tem essa diferença, produto tem menos energia que o reagente, reação exotérmica. É essa diferença aqui que vai me dar o ΔH. Quem é a energia de ativação? É do nível dos reagentes até o pico do gráfico. Aqui em cima é o complexo ativado e essa diferença é a energia de ativação. Numa reação endotérmica, a mesma coisa vai acontecer. Então você vai observar, ó, início da reação, né, no ponto zero, reagentes estão presentes aqui, correto? Então, ó, ao final do processo, os produtos foram para outro patamar, tem um nível energético maior. Se tem mais energia ao final do processo, reação endotérmica. Como é que eu descubro o ΔH? Produto menos reagente. Como é que eu descubro a energia do complexo ativado? Tá aqui, é essa aqui do pico. Qual é a energia de ativação? É a diferença do pico até os reagentes. Então a energia toda é essa daqui. Professor, então demora mais? Não necessariamente, tá? Isso aqui não está correspondendo ao tempo, está correspondendo a um nível energético. A gente pode acelerar esses processos interferindo nas características reacionais. A gente vai estudar isso mais à frente. Como eu posso fazer, qual que tipo de procedimento eu faço para acelerar essa reação, para adiantar o processo para chegar aqui no complexo ativado. Uma delas você já estudou. Você estudou na biologia. Qual é a função de uma enzima? Alguém se lembra? Acelerar o processo, né?
a reação metabólica que ele faz intermédio, não é isso? Como é que ele vai acelerar o processo? A enzima é uma substância que a gente aqui na química chama de catalisador. Catalisador das reações. O que ele faz? Ele diminui a energia de ativação. E ao diminuir a energia de ativação, a gente forma o complexo ativado mais rápido. Então é só para vocês entenderem que existem outros tipos de catalisadores, mas as enzimas elas são os principais exemplos de catalisadores. Vamos dar continuidade. Alguma pergunta quanto a esse assunto? Quanto a esses gráficos aí? Maravilha. Deixa eu passar para o próximo assunto. Cadê? Então, a gente agora vai falar, já é uma parte matemática, só que por enquanto a gente não vai fazer conta, isso vai ficar para a semana que vem. Mas é uma análise importante a ser feita. Como é que a gente vai fazer, vai perceber se a reação química ela ocorre muito rápido ou muito lenta? Pelo processo, já que a gente tem a questão sensorial, mas é necessário quantificar. Então existem possibilidades em laboratório. Vocês vão fazer algo um pouco lúdico, manual mesmo. A gente calcula a velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média de uma reação química? Então a gente marca um intervalo de tempo, do tempo 0 ao tempo 10 segundos, 10 minutos, 10 horas, e aí nós quantificamos a substância que está sendo analisada durante esse intervalo de tempo. Então a gente observa a variação na quantidade de uma substância. Então, essa velocidade média pode ser dada pela variação da massa em um intervalo de tempo, pela variação do número de mols em um intervalo de tempo, pela variação do volume no intervalo de tempo, ou, que vai começar a aparecer muito para vocês, então fiquem de olho, quando aparecer esses colchetes aqui, é a representação de concentração em mol por litro, tá certo? E aqui dentro costuma aparecer o nome do soluto presente na solução. Então, HCl, CO2, H2SO4 costuma aparecer aqui dentro. Essa aqui é a concentração em mol por litro numa variação de tempo. Mas não é isso que eu quero fazer agora. Eu quero fazer duas coisas com vocês. Uma para vocês prestarem atenção no próximo slide e depois é gráfico de novo. Então é muito legal prestar atenção nessas informações que são mostradas em forma de gráfico, em forma de tabela, porque são linguagens, por incrível que pareça, tá? Talvez alguns sejam analfabetos nesse tipo de linguagem, nesse tipo de codificação. Mas a gente tem forçado bastante mostrando gráfico e tabela para que você saiba ler. E é óbvio, tirar do matematiquês, do tabelês, do grafiquês para o português. E é muito importante, hoje em dia, a gente interpretar e ler esses gráficos, tirar conclusões. Todo dia tem gráfico sendo mostrado na televisão. Todo dia tem gráfico em alguma matéria da internet. É legal a gente interpretar e tentar entender. Então, olha só. Essa tabela aí não é o gráfico ainda. O gráfico eu vou mostrar daqui a pouco. Até de uma outra forma que é bem bacana. Para quem quiser saber, é claro. Então, eu tenho aqui, numa coluna, um intervalo de tempo em minutos, marcados de 5 em 5 minutos. Ó. Tempo 0, 5, 10, 15, até o 25 minutos. E aqui eu tenho variações na concentração em mol por litro de uma substância que ele chamou de A, aqui é uma substância B e aqui é uma substância X. Olhando essa tabela, alguém sabe me indicar quem é reagente e quem é produto? A, B e X. Quem é reagente e quem é produto? Isso. Quem é reagente e quem é produto? A, B, X. Quem é reagente e quem é produto? Se você não sabe, escreve não. A gente vai fazer assim, é isso aí, Risa. Ó, se o tempo é o zero, ou seja, é o início da reação,
no nosso entendimento, eu não posso ter produto, né? Então, o X, ele tem zero no início da reação. Não tem quantidade nenhuma. Se eu tenho quantidades no início da reação, essas substâncias, pelo nosso raciocínio, pelo nosso entendimento, tem que ser o reagente. Uma outra forma de você identificar quem é reagente e quem é produto, veja o comportamento de cada substância com o passar do tempo. Olha só, a substância A, no início tinha 1 mol por litro, passou para 0,6, depois 0,4, depois 0,3 e assim permaneceu constante. Então, você observa que a quantidade está diminuindo com o passar do tempo. Por que a quantidade de A diminui com o passar do tempo? Porque o A está sofrendo o processo de quebra de ligação, sofrendo colisão para a formação de produto. Então a quantidade de A diminui realmente. Por quê? Porque os átomos que formavam A estão sendo utilizados para formar X. Mesma coisa acontece com B. Ó. Início eram 2 mols por litro, depois deu 1,2, depois deu 0,8, 0,6 ficou constante. Foi diminuindo com o passar do tempo. Se foi diminuindo com o passar do tempo, eu indico e observo que isso é um reagente. Por quê? Porque B foi se colidindo com A, as ligações foram sendo desfeitas, B foi sendo transformado junto com A na substância X. Então a quantidade tende a diminuir com o passar do tempo. Olha X agora. 0, 0,4, 0,6, foi aumentando. Foi aumentando porque é isso que acontece com o produto com o passar do tempo. A quantidade dele tem que aumentar, porque ele é fruto do processo de decomposição, vamos dizer assim, dos reagentes nesse processo, certo? Alguém não conseguiu entender o que foi falado? Ah, por que que estabiliza? Então, A e B são reagentes, Fernanda. Então, Isa, a gente fala por que que fica constante, né? Talvez você possa entender assim, que a partir do momento que a quantidade fica constante, a reação acabou. Entendeu? Mas a gente vai estudar esse assunto posteriormente. Primeiro a gente vai entender como a reação se processa. Quando as concentrações, as quantidades de reagente e produto não se alteram mais, a gente diz que a reação química alcançou seu equilíbrio, correto? E aí a gente também estuda o equilíbrio químico, porque o equilíbrio químico é uma situação bem importante, bem peculiar. Seu corpo, por exemplo, ele tem uma série de reações metabólicas, mas ele precisa estar em equilíbrio. Porque qualquer desequilíbrio pode causar um BO, pode causar um problema. Então, aí como é que a gente calcula a velocidade média? Simples. Escolher um intervalo de tempo. Então, aqui, por exemplo, o cálculo que está aqui para substanciar, o que, que ele fez? O intervalo que ele escolheu foi de 0 a 5 minutos. Então é tempo final menos tempo inicial. Então ele pegou de 0 a 5. E aí você faz a diferença. Então para o A, a 5 minutos eu tinha 0,6 e ao tempo zero eu tinha 1. Então fez 0,6 menos 1 deu 0,4. Dividido por 5 deu menos 0,08. Para o X ele fez o mesmo cálculo, no mesmo intervalo. E aí ficou 0,4 menos 0, fez a conta e deu 0,08 mol por litro por minuto. Esquece a unidade. Me diga alguém, no microfone de preferência, para poder ficar gravado. Por que que a velocidade de A tem um valor negativo e a velocidade de X tem um valor positivo? Perguntarei mais uma vez. Por que que a velocidade de A tem um valor negativo e a velocidade de x tem um valor positivo? Porque A está sofrendo uma reação química, né? Ela está liberando energia, e X é o produto que está absorvendo essa energia. Então, esse valor positivo e negativo aqui não é de energia, tá? É de quantidade. Então você vai entender o seguinte: A não é reagente?
Se o A é reagente, a quantidade dela tem que diminuir. Então a gente interpreta o seguinte, que a cada minuto, né, a cada minuto, a quantidade de A diminui de 0,08 mol por litro. Certo? O sinal negativo significa que para a gente que é a velocidade de um reagente e eu estou tirando essa quantidade durante um intervalo de tempo. A substância X, como ela é produto, o sinal dela é positivo. Então eu interpreto o quê? Que a cada minuto a concentração de X, né, aumenta de 0,08. O que foi, Fernanda? 0,3 menos 1? Não, porque o intervalo é de 0 a 5, não é de 0 a 15. O cálculo que está aqui no quadro. Você poderia fazer o cálculo de 0 a 15, aí seria 0,3 menos 1. Tá certo? Mas aqui o intervalo que ele deu para o cálculo foi de 0 a 5. Mas a gente poderia fazer em outras unidades. Aí eu teria valores diferentes. Se a gente fizer o cálculo da velocidade de 5 em 5 minutos, vocês vão observar que a velocidade ela vai diminuindo com o passar do tempo. A quantidade que vai sendo consumida, ela vai ficando cada vez menor. E a gente vai entender e interpretar isso posteriormente. Por isso que essa parte de cálculo ela é interessante. Correto? Deixa eu fazer um negócio aqui. Beleza. Ó, isso aqui tá na apostila de vocês. Organize as ideias. Eu não lembro qual a página, eu esqueci de colocar aqui. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: sobre a teoria das colisões, que é aquela situação inicial que eu comentei, né, sobre a movimentação das partículas até elas se encontrarem para formar o complexo ativado e a reação em si começar a acontecer, quebrar a ligação de reagente e formar do produto. Então, olha só, quando você for preencher isso lá na sua apostila, a gente adianta aqui. Sobre a teoria das colisões, complete o esquema. Então, teoria das colisões, em que as colisões podem ser, página 41, obrigado, Fernando. Elas podem ser não efetivas e, obviamente, elas podem ser efetivas. E você preenche esse espaço com a palavra efetiva. O que, de novo, é a colisão efetiva? Essas partículas elas se movimentam, mas elas têm que se encontrar numa posição, numa orientação ali no meio do sistema, de forma que as ligações comecem a ser desfeitas e refeitas, certo? Se eles não se encontram de forma efetiva, isso não vai acontecer. Então é apenas para a gente comparar. Ó, quando é que a colisão ela vai ser não efetiva? E aí você compara um lado com o outro. Quando que é? A não efetiva ocorre quando há orientação desfavorável. E a efetiva? Tem que ser uma orientação favorável, correto? A posição onde eles se encontram. E aí, na efetiva, a energia tem que ser suficiente, que é aquela energia de ativação. Às vezes, o que acontece é que a quantidade de energia não é suficiente. É só você lembrar. A gente disse ontem da combustão do gás no forno. Aquela faísca elétrica que você coloca ali fornece energia suficiente para a combustão começar a acontecer. Agora, se você pega um carvão, joga na churrasqueira, ele entra em contato com ar, entra em contato com oxigênio, mesmo que seja exposto ao sol, o calor do sol, a energia solar emitida ali não é suficiente para que a reação aconteça. Você tem que provocar combustão de outra substância para aquela queima liberar um calor para aquele carvão, seja lá quando, começar a entrar em combustão, certo? Vocês entenderam isso aqui? Se você quiser fazer no seu caderno, fazer um mapa mental, isso é bem legal, porque essa é a parte teórica. O resto das situações em que a gente vai discutir, ela se baseia exatamente nisso aqui. Então, se você tem a apostila, preencha depois. Se você quiser fazer bonitinho no seu caderno, igual o pessoal faz com canetinha, aquelas letras cursivas bonitas, eu não tenho, você pode fazer também. É bem bacana. É forma da gente aprofundar nesse assunto. Eu vou descompartilhar a tela aqui para abrir uma outra, mas a gravação vai continuar, tá? Uma outra que eu esqueci de abrir, inclusive, né? Mas é normal.
isso acontecer. Deixa só eu abrir a tela, que aí eu compartilho com vocês. Professor, tá acabando a aula. Deixa, tranquilo, de boa. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Cadê você? Aqui. Abre. Tadã! Conhecem o Excel? Alguém aí usa Excel? Então, o que que eu fiz, gente? Tá? Deixa eu até recortar isso aqui. Tempo A, B e X. Né? O puro desespero. Nada a ver, gente. Nada a ver. Então, olha só. Em vez de eu mostrar o gráfico da variação das concentrações, porque a tabela pode ser convertida para gráfico. Eu achei mais bacana mostrar aqui para vocês. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso selecionar tempo e... Opa, melhor fazer assim. Né? Tempo e a variação na concentração de A pelo tempo. E aí você vai inserir um gráfico. Cadê? Isso. Aí aparecem uns gráficos recomendados aqui. Você concorda comigo que essa variação na concentração de a cada segundinho muda alguma coisa? Diminui? Sim ou não? A é um reagente, lembra que a quantidade vai diminuindo? Então, a cada segundo, a cada intervalo infinitesimal de tempo, essa quantidade diminui. Então, quando a gente faz um gráfico, esse não é um gráfico comum. É o que eu chamo, desde o início do ano para vocês, de curva. A cada ponto do eixo X tem que ter um correspondente no eixo Y. Então, que tipo de gráfico que a gente monta aqui? A gente monta um gráfico de dispersão, que é esse que está sendo mostrado aí para vocês. Não é um gráfico de linha, entendeu? Não é um gráfico pontual. É um gráfico que eu tenho todo um histórico de comportamento de 0 a 25 minutos. Então a gente clica no gráfico de dispersão e escolhe. Então eu não vou botar os pontos somente aqui, igual está aparecendo ali. Eu vou ligar esses pontos, que é esse daqui. Pronto. Então aqui eu consigo observar o comportamento de A com o passar do tempo. Então você começa a ler e você entende, olha, eu tenho uma quantidade no início e essa quantidade vai diminuindo até próximo dos 15 minutos, onde essa quantidade começa a ficar constante. Aí, Risa, como é que eu falo quando fica constante? Eu digo que a reação alcançou o equilíbrio. E aí tem uma série de designs aí de gráfico para vocês escolherem o que é melhor visualmente, beleza? Mas aqui eu vou fazer outro tipo de gráfico. Deixa eu voltar, beleza? Foi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar todos esses valores juntos, beleza? Todos esses valores juntos vão aparecer três curvas para mim. A curva de A, a curva de B e a curva de X. E o eixo X vai corresponder ao tempo. Cadê meu gráfico? Cadê meu gráfico de dispersão? Aqui. Maravilha. Então, se eu pego aquela tabela e jogo no gráfico, eu consigo já interpretar aqui, ó. Tem uma linha vermelha, uma linha azul e uma linha cinza. Se você quiser, tem como editar isso também. Dá para mudar a cor e tudo mais um pouco. E quando você clica no gráfico, aparecem os valores lá. Vocês estão vendo? Por isso que o Excel é bacana, né? Tudo bem. Para alguns, talvez não seja interessante porque é algo desconhecido. Mas o que a gente consegue interpretar aqui? Ó, vocês estão vendo? A linha vermelha e a linha azul começam no início da reação, tem uma quantidade. Então, essa curva descendente vai ser de reagente. E a curva ascendente sempre será de produto. E lembrando que vai ter sempre um intervalo onde essas concentrações, essas quantidades, elas começam a ficar constantes. Nesse intervalo eu digo que a reação química alcançou o equilíbrio. E aqui, não sei se vocês estão vendo, eu tenho mais produto do que reagente.
Se eu tenho mais produto do que reagente, eu entendo que a reação química aconteceu de uma forma efetiva, de uma forma boa. Porque é isso que eu quero. Eu não quero que sobre reagente. Ao final do processo, eu quero ter o máximo de reagente possível. Certo? Então é isso que acontece. Mas tem reação que isso não vai acontecer. Que eu vou continuar tendo mais reagente do que produto. Então eu preciso, de alguma forma, interferir nos mecanismos da reação para aumentar o rendimento, aumentar a produtividade, ter mais produto do que reagente. Que a concentração do reagente chegue a zero, próximo do zero, e eu tenha quase que 100% de produto. Se alguém quiser brincar com o Excel depois, é só pegar esses valores e começar a mexer. É bom é assim, a gente aprende algumas coisas técnicas e práticas mais fuçando do que fazendo curso às vezes. Então, se o curso já manda fazer, faz isso, faz aquilo, ótimo. Se não, aí a gente tem que dar uma mudança no esquema. Mas aqui a gente consegue visualizar melhor. Tá entendido, senhores e senhoras? Maravilha. Vou parar a gravação. Você que está vendo, você que tá vendo a gente em outro momento, bons estudos. Não deixe de pegar essa aula, ok? De assistir, estar com a gente aqui.